e suas aporias, determinadas por uma percepção de mundo hegemônica no caso da colonização das Américas, sempre ligada a uma ideia de progresso, ideia ideal de progresso, de desenvolvimento, no âmbito do sistema capitalista, escravocrata, extrativista. A voz dos inúmeros povos indígenas, em particular dos que ainda habitam as florestas aos seus arredores, a voz dos povos quilombolas, a voz dos povos ribeirinhos, e mesmo a voz do que, nas cidades, estudam esses povos e estão cientes de seu pensamento, de seus modos de existência e de seus valores, são muitas vezes e de forma contínua silenciados ou mortos de formas muito violentas. Podemos ver os casos, né? Não são os mais recentes, mas os mais recentes estão numa linha de tempo de 500 anos. De indígenas assassinados, pesquisadores que lutam pelas causas das florestas assassinados, quilombolas assassinados, todos por defenderem causas relacionadas às ações devastadoras de garimpeiros, mineradores e de grandes corporações. Uma pergunta que nós deveríamos sempre fazer. Esses povos são povos de pensamento, são povos de conhecimento. Que pensamentos e que conhecimentos são esses que não adentram nossas escutas, não nos mobilizam, não nos comovem? Em vários lugares do mundo, a ciência tem tentado buscar meios para tentar minimizar a devastação que o nosso planeta atravessa. Mas nenhum meio, nenhuma tecnologia será capaz de curar o planeta se nós também não mudarmos o pensamento que rege as nossas ações, em geral, em relação à natureza, em relação ao ambiente. Eu vou tentar minimamente aqui, e vocês me perdoem, né, no espaço de 30, 40 minutos, abordar alguns desses pensamentos, por meio de duas cosmopercepções. A dos povos indígenas, e é claro, eu não posso falar por esta totalidade, né, particularmente com o pensamento de alguns que eu tenho tido a honra de coabitar, e também dos povos de descendência africana no Brasil, dos nossos terreiros, que ainda, e com muita resistência, existem em função também de um pensamento, e em ambos, seja no âmbito dos povos indígenas, seja no âmbito dos povos negros, que tem a existência como sagrada. Mas que existência? No âmbito das reflexões que eu venho desenvolvendo há mais de 20 anos, o pensamento sobre a possibilidade do tempo espiralar, eu destaco que nas estruturas basilares desse conhecimento sobre o tempo e suas temporalidades, e em seus derivados aportes epistemológicos, estão embutidos na própria experiência, vivência e elaboração teórica dois desdobramentos igualmente fundamentais: a relação do humano com a natureza e o que significa natureza como ambiente,
não com o meio ambiente. Eu gosto como Copenhague fala, meio ambiente é coisa do branco europeu, né? Colonizador nas Américas, que já é meio. Já está partido. Já está fraturado, não é? Nós estamos pensando em termos de ambiente. Muito diverso das relações estabelecidas pelo pensamento e agenciamentos do colonizador europeu em 500 anos nas Américas, cujas implicações se refletem na própria concepção do humano em relação ao seu entorno e na própria ideia da sacralidade da existência, de toda e qualquer existência, sem primazia hierárquica para o antropos, no caso humano. Foucault-Boussac, pensador congolês, assim resume o nosso tema hoje. Nós somos sagrados, porque a natureza é sagrada. E tudo que nos cerca é sagrado. Como então compreender essa sacralidade, se não a vincularmos a uma outra ideia basilar que a sustenta? A ideia da sacralidade do território e sua importância na constituição da vida e da existência de tudo que ali habita em toda a sua diversidade de ser. Eu vou saltar aqui um pedaço para nós podermos chegar em algum lugar, mas é interessante nós lembrarmos, a colonização europeia nas Américas transformam a terra, as águas, as florestas, simplesmente como coisa a ser extraída. E nesta indústria da extração, com a qual nós convivemos nas Américas há 500 anos, o próprio ser humano também é transformado em objeto. O objeto que extrai. Seja no âmbito da escravidão, seja nas relações de trabalho atuais, não é? O processo de extração nas Américas permanece. E é interessante, nessas últimas semanas, eu venho de um estado que se chama Minas Gerais. E Minas Gerais, por causa da abundância de ouro, prata, diamantes, esmeraldas e de minerais, ferro, todos os minerais que saem do Brasil, seja em direção à Europa, seja em direção aos Estados Unidos, não trabalhados, né? E que voltam com um preço 10, 20 vezes mais alto para alimentar as indústrias. E agora, mais recentemente, fala-se, e ora bem, já se extraiu no Brasil tudo que a terra dá, como dizia o nosso mestre Nego Bispo. Água, matas, todos os tipos de minerais. E agora chegou a vez das terras raras, dos minerais raros, nos quais também o Brasil é abundante. Então, a lógica do extrativismo, do extrair tudo da terra e nada devolver, ou devolver a poluição, né? Ou devolver a ruína da natureza, é o que permanece. Nesse sentido, se nós pensarmos na filosofia ocidental, nela, ao não ser os colonizados, em relação ao que se considera o ser universal, o homem branco europeu. E esse não ser é visto ou pensado como algo que não, como algo e como alguém que não tenha nenhuma capacidade civilizatória, porque não teria cultura, não teria pensamento, não seria capaz de produzir conhecimento. O que justificaria, no âmbito dos saberes ocidentais, a própria escravidão. Ora, o tempo, a ideia de tempo que galvaniza o tempo da colonização, é um tempo, o tempo de Cronos. É um tempo fraturado, dividido, partido em instâncias que não se atravessam
inexoravelmente em direção a um fim, que também traduziria o desaparecimento desse outro em termos civilizacionais. Nesse modelo de conhecimento, desse tempo, dessa ideia de tempo, o passado, o presente e o futuro, para usarmos essas categorias, são fragmentos irreversíveis, sempre dispostos em uma linha contínua, sequencial, na qual a memória não deve ser estimulada, nem a lembrança do que se foi, e que, na lógica da sequencialidade e linearidade do tempo, se estagnara em um passado mais que perfeito, um passado completo, acabado, que dá lugar a um futuro sempre distante, mas um futuro sedento do novo, que oblitera, que constrói a lógica do esquecimento. Então, sedento deste novo, que a tudo substitui, dentre esse tudo, o antes na alucinação do devir. Devir pensado como também novo, também completo em si mesmo. Nessa configuração, como diz o estudioso brasileiro Alfredo Bose, cada momento que sobrevém na lógica do tempo linear, progressivo, contínuo, é um atestado de óbito do que se foi. Só restando, aspas, a imediação do corpo lutando por sua sobrevivência. Nesse vocabulário, nessa lógica temporal, o tempo e as temporalidades também são configurados como numeração. E está em tudo. E controla tudo o que fazemos e o que somos. É muito interessante, né? Que nessa lógica da divisão, da partição do tempo, a divisão dos povos é uma imagem espelhada, similar a essa divisão, a partição que o tempo hipercronometrado e controlado assume e assim qualifica ou desqualifica povos, culturas e sociedades. Nessa lógica que nós podemos ler em Hegel, em Kant, em Descartes, na filosofia mais contemporânea, se expressa por um privilégio da escrita. Como se a escrita fosse a que traduzisse, a que melhor traduzisse, no âmbito da lógica da razão ocidental, o sujeito histórico e a historicidade, como observa o pensador também, o Pomian. E ele vai dizer o seguinte, aspas, durante todo o século XIX, tanto os filósofos da história como os historiadores profissionais conceberam o tempo como meramente linear. O tempo linear, cumulativo e irreversível, é identificado com o tempo da história. Isso é importante para nós porque o colonizador vai identificar os povos indígenas e os povos africanos, povos sem história. Portanto, povos desqualificados em termos de produção de conhecimento e de pensamento. Ora, a tal ponto isso acontece que os povos nos quais não se consegue encontrar esta ideia de tempo e essa ideia expressa na escrita são considerados simplesmente povos sem história. No plano ideológico, continua a citação, a identificação do tempo da história com o tempo linear é uma componente do eurocentrismo. E às vezes, mesmo no âmbito aqui da Europa, ela justifica a divisão entre os povos que teriam uma história. Em geral, certos povos europeus, não todos, e os que delas são privados. O que justificaria o sentimento de superioridade em relação a esses povos, seja aqui, seja nas Américas, seja em África. Fecha aspas. Se nós pensarmos que o tempo é constitutivo do ser e que exprime
uma relação da pessoa com seu entorno. Como então burlar essa ideia de periodicidade, essa sequencialidade, essa fragmentação disruptiva e nos instalarmos em outras potentes possibilidades de experiência, de fabulação e de vivência em temporalidades outras, alternas e alternativas? De que forma, então? Os tempos e intervalos dos calendários também podem marcar e dilatar a concepção de um tempo que se curva para frente e para trás simultaneamente, sempre em processo de prospecção e de retrospecção simultâneos, de rememoração e de devir também simultâneos e sincrônicos. Espera lá, é o que no meu modesto entendimento ilustra esta percepção, esta concepção e experiência das temporalidades. Nas temporalidades curvas, tempo e memória são imagens que se refletem. Um pensador do Congo, disse assim: eis o que a cosmologia Congo me ensinou. Eu estou indo e voltando, sendo em torno do centro das forças vitais. Eu sou, porque fui e refui antes e no futuro, de tal modo que eu serei e re-serei novamente. Se no âmbito da razão ocidental e de sua lógica produtivista e extrativistas, e de categorização do humano em parâmetros classificatórios, a escrita alfabética irá representar o ponto alto de sua pressão discursiva, outras culturas, privilegiando os sistemas da oralidade, ou das oralituras, como os determinei, como costumo mencioná-los, e por meio de suas corpografias, irão inscrever e grafar outras percepções, elaborações teóricas e experiências de cognição das temporalidades. É nesse sentido que, desde 97, eu venho buscando matizar o termo oralitura, para aludir a alguns modos